Vocês são... Quanto tempo vocês estão na igreja? Já faz 7 anos. 7 anos. Isso. E são casados há quanto tempo? Já 9. 9 anos. Isso. Vocês chegaram na igreja já juntos? Já chegamos juntos já. Chegamos juntos praticamente. Vocês são obreiros, no caso você é obreiro e ela é membro da igreja, né? Isso. Você é obreiro há quanto tempo? Vai fazer 3 anos agora em novembro. Dia 2 de novembro faz 3 anos. 3 anos. Isso. Chegou na igreja por quê? Na verdade, bispo, foram vários problemas, né, que eu vinha sofrendo, e a gente já era casado, ela estava grávida quando a gente chegou, né, na igreja, e a gente estava a ponto de se separar já estava praticamente quase que decidido isso, porque eu traía bastante ela, né, as minhas viagens, aonde eu ia, usava bastante droga, bebia muito, andava armado também. E eu não gostava de ficar dentro de casa, não tinha ela como esposa. Assim, não admirava, não tinha relacionamento, não era casamento. Então a gente chegou desse jeito, né? Porque a gente estava para se separar realmente, ela estava já grávida. E a minha mãe, né? Que foi através da minha mãe que eu cheguei na igreja, que ela lutou por mim durante 10 anos. Me falava sempre que eu tinha que ter uma vida nova, porque aquela vida que eu levava, meu pai e minha mãe sofreram muito, né? Muito, muito. Devido às coisas que eu fazia, né? Principalmente da bebida e da droga. Como é que era essa vida de ter um marido assim, chega em casa drogado, bêbado? Como é que você reagia diante disso? Na verdade, ele era muito grosseiro, ele não tinha muita paciência. E aí, quando ele chegava, nós não tínhamos um diálogo, porque ele passava o dia inteiro no escritório e eu em casa e tudo mais. E qualquer coisa que qualquer início de conversa virava uma discussão, porque não tinha paciência de nenhum dos lados, né? Ele era grosseiro e aí eu já respondia, então a gente estava sempre brigando. Sabia das traições? Você sabia? Não sabia. No início do nosso relacionamento, pra mim, era tudo perfeito, era homem maravilhoso, homem que pedia a Deus, tudo certo, não desconfiava de nada. Mas aí, com o tempo, a gente foi eu fui pegando algumas coisas estranhas, vendo algumas fotos no telefone e fui guardando, fui só investigando, como dizem. E aí, depois de um tempo que eu descobri as traições através dos e-mails que ele mandava e-mails para as meninas, né? Então eu descobri através disso. Aí confirmei algumas coisas com amigos dele, assim, como se eu fosse ele, me passando por ele. E aí foi quando eu descobri. Aí eu comecei mesmo a ir a fundo para ver o que estava acontecendo, se era uma pessoa ou duas. Aí eu descobri que eram várias pessoas, eram várias situações, que todas as viagens que ele ia, algumas ele levava inclusive meninas junto. E aí foi aí que eu descobri, mas até então eu não sabia. Reação quando descobriu? Meu mundo caiu, né? Porque quando eu descobri a verdade, ele não estava aqui, ele estava viajando. Ele estava na Alemanha, acho que fazia já uma semana por aí, ia ficar 2, né? Uma coisa assim. E aí eu estava aqui, aí eu descobri a senha do e-mail, eu comecei a olhar, comecei a ler, aí, nossa, comecei, meu Deus, será que é? E realmente eu vi que era marcando encontros, foi viajar, enfim, N coisas. Daí, naquele dia, meu chão caiu, mas pronto, acabou. Quando voltar, vai estar as minhas coisas tudo ali, eu vou embora. E foi o que aconteceu. Quando ele voltou, eu fiquei tão irritada, assim, tão nervosa, que eu falei pra ele lá na Alemanha mesmo, quando tu voltar, eu não tô mais aqui. Aí não sei o que foi a reação dele lá, ele deve ter ficado em parafuso. Aí quando ele chegou em casa, assim, aí eu joguei tudo pra ele, assim, eu imprimi todas as coisas e disse, tá tudo aqui. Ai, não, tá tudo aqui. Pra não ter, assim, aquela, não, acho que tem que mentira e tal. Não, eu disse, não, tá tudo aqui, ó. Aí joguei tudo e disse, não, eu vou embora, pra mim acabou, enfim. Aí foi quando acho que caiu a ficha dele, que ele começou a ver, não sei qual foi, a reação dele foi pedir perdão, foi dizer que me amava, enfim, começou a chorar e eu disse, não, mas não dá, não tem condições, porque eu tava com uma pessoa que eu acreditava que era uma pessoa e na verdade era outra, né?
E a minha ideia era ir embora, né? Eu já ia embora, eu já estava com tudo pronto para ir embora. Foi quando ele pediu desculpa e tal, e eu resolvi dar uma chance. Eu parei e pensei. Porque quando eu me dispus a ter um relacionamento com alguém, eu queria que fosse um relacionamento para a vida toda. Porque eu não tinha um lar, diga-se de passagem, na minha casa. Os meus pais, eles brigavam de manhã até da noite, eles não tinham um diálogo, eles não sentavam e conversavam, tomavam um chimarrão junto, eles não tinham, e eu não queria isso pra mim. Só que aí eu parei e pensei, eu já estava na igreja, mas eu não estava liberta, e aí eu vi a palavra, aquela sementinha que sempre fica, né? Aí ouvindo a palavra, eu pensei, nossa, eu tinha que perdoar, o que eu faço? Quando você viu que a casa caiu, aí caiu a ficha também. Caiu a ficha. Naquele dia eu tomei a decisão de tudo que eu fazia de errado, tudo. Eu larguei tudo, pedi perdão para ela. Definitivo daí, né? Aí foi quando a ficha caiu. Mas foi o começo. Agora, quando você fala isso, você se emociona, né? Pode-se dizer que foi nesse momento que você teve um encontro com Deus? Não, ainda não. Ainda não. Aí começou, que eu acho que foi que eu sempre sofri a minha vida toda. Aqui dentro. E eu acho que foram 60 dias que eu senti dor, que eu dobrava o meu joelho e as lágrimas doíam porque eu não conseguia me libertar daquilo. Eu ia dormir à noite e parecia que sempre tinha alguém perto de mim, querendo me estuprar. Eu deitado na cama, eu sentia nas minhas partes íntimas a minha pele se mexendo e, não sei se posso falar, tendo relação comigo ali na hora. Eu senti isso. Mas quem? O Espírito. Ah, é? Isso. Te visitava? Sim, me visitava na minha parte íntima lá, né? E me estuprava. Eu senti, não foi sonho, não foi pesadelo, não foi nada. Aconteceu. E aí foi passando 2, 3 dias, ela trabalhando à noite. E foi quando eu passei por esse processo difícil, que eu dobrava o meu joelho. Eu nem conseguia orar, eu só abria a Bíblia e chorava e dizia, Deus, tira isso dentro de mim, porque isso não é assim. Eu quero me libertar. Eu só pedia isso, eu quero me libertar. Isso que está lá, que veio lá de trás. Aí eu comecei a buscar a raiz de tudo, que foi desde quando eu tinha 6, 7 anos, tinha esse pensamento. Alguém me estuprando, querendo me matar. E aí chegou ao ponto de eu estava com meu filho e começou a vir aqueles pensamentos de morte de novo, me sufocando. Eu acordava de noite e parecia que tinha alguém me sufocando, realmente me sufocando com a mão. E aí eu ficava com o menino pequeno, porque ele já tinha quase 2 anos. E aí veio esses pensamentos de matar ele, de estuprar ele e me matar. Então eu cheguei, fui dar banho nele, a minha mão ficou toda torta e eu fui em direção ao pescoço dele e veio aquele pensamento, mata ele agora. E eu não tinha força, porque é que eu não conseguia controlar aquilo dentro de mim. Não, era uma força muito grande que eu não conseguia, que vinha lá de trás, que eu descobri que era essa raiz que eu tinha que enfrentar. E foi aí quando eu abri o meu coração. E aí eu levei ele para o quarto, aí liguei para minha mãe, e veio esses pensamentos de estuprar e coisa, e foi coisa assim terrível, que foi os piores dias da minha vida. Aí eu fui para a igreja, pedi para minha mãe, liguei para ela, cheguei lá na igreja, aí estava o pastor Eduardo, que hoje é líder do presídio, e era uma terça-feira à tarde, eu nunca mais me esqueço, 3 horas da tarde, eu cheguei lá pedindo ajuda, abri o meu coração e disse para ele, eu preciso de ajuda. Aí eu manifestei. Foram 60 dias, assim. Eu chegava em casa, abria a Bíblia e pedia para Deus tirar aquilo dentro de mim. Me sufocava, sabe? E foi a pior fase da minha vida. Foi ali. Graças a Deus eu consegui me ver livre disso. E saiu tudo. Passou-se um ano, em 2014, veio o jejum de 40 dias, foi na Copa do Mundo, eu nunca mais me esqueço, o Bispo Macedo falou em fevereiro, vai começar a Copa do Mundo e nós vamos fazer o jejum de 40 dias. E eu comecei em fevereiro esse jejum e durou 5 meses.
Passou o jejum, terminou a Copa, começou a vigília, teve a vigília das vestes brancas, eu participei. Depois teve a vigília dos evangelistas e depois teve a vigília de avivamento, que foi dia 30 de maio de 2014. E naquela madrugada eu tive um encontro com Deus. Aí ali sim, eu tive a certeza que nasceu o Vinícius que eu tanto buscava. Daí para cá mudou tudo. Aí mudou tudo. Aí eu tive paz, que era o que eu mais queria. Hoje você é obreiro, trabalha com materiais cirúrgicos, viaja muito ainda? Não? Então, depois que eu comecei de obreiro, a maioria das viagens que tem, agora em novembro para a Alemanha, em São Paulo, nos Estados Unidos, na China, eu mando os funcionários. Porque hoje eu faço o trabalho para ajudar outras pessoas dentro dos grupos, né, do presídio, antes eu era do hospital. Então eu fico assim, vou viajar, mas eu vou deixar eles lá, sabe? Então eu amo fazer isso, eu amo estar dentro de mim, eu adoro ajudar as pessoas, eu amo isso. Como é que você concilia isso com o teu trabalho? O teu trabalho de obreiro, o trabalho numa empresa, comandando uma empresa de grande porte, como hoje está, como é que funciona? Então, às 5 da manhã, praticamente o horário que eu saio do descanso, aí eu levo meu filho na escola, às 7h15 da manhã, vou para o escritório, delego as funções, hoje você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então eu tenho pessoas que me ajudam, né? Que me auxiliam. E nessas viagens principalmente, eu designo, hoje vai você, hoje vai a enfermeira, hoje vai o rapaz administrativo. Então eu consigo isso. Isso é uma coisa natural. Primeiro porque eu amo, né, fazer isso, de ajudar as pessoas. E eu tenho essas pessoas que me ajudam e me propiciam fazer isso para que eu consiga, que é uma coisa que eu adoro fazer, eu gosto. Quem é o Vinícius hoje? Qual a diferença dele hoje para aquele Vinícius passado? Uma água pro vinho, como diz o ditado, né? Hoje ele é totalmente diferente. Mais atencioso, hoje ele me dá mais atenção, hoje tudo que ele fazia sozinho, ele faz comigo. Então, se antes eu nunca tinha viajado com ele, hoje ele só viaja comigo. Então, a gente viaja, a gente tem conversa, a gente tem um lar. O lar que eu não tinha em casa, hoje eu tenho na minha família. Que eu não tive, né, um lar com os meus pais. Porque era um lar de brigas. E até hoje, né? Então, hoje eu tenho um lar. Meu esposo, meu filho. Bacana, né? Então, em que altura, que posição se encontra o Espírito Santo na vida de vocês? Em primeiro lugar, bispo, eu adoro buscar Deus. A minha intimidade com Deus está a 7 chaves. Eu dobro meu joelho no banheiro, eu vou no meu escritório, aonde eu estou, Deus está acima de tudo. Tudo. Você, obreiro, obreira que está assistindo o programa agora, está vendo? Assistindo o nosso bate-papo aqui, você vê, o Vinícius tem uma responsabilidade muito grande, dono de uma empresa de grande porte, prosperidade, não é isso? Não falta nada. Falta alguma coisa? Não. Carros, casa? Nada. Estou montando uma fábrica agora, uma fábrica que eu viajei pelo mundo para ver qual é que era a empresa que fosse modelo, que não tivesse nada igual. Estou investindo milhões e Deus tem me abençoado, tem me dado a direção. Por quê? Porque ele, como diz o bispo, né? O bispo Macedo, ele não ficou olhando para o umbigo dele. Ele se dá para as almas. E quanto mais vocês se darem para as almas, mais Deus vai acrescentar. Tanto no aspecto profissional, financeiro, como principalmente no aspecto espiritual. Com certeza. Porque, como o bispo nos ensina, o bispo nos ensina o seguinte: você quer proteger tua alma, ganhe almas. Ele nos ensina isso. Quer proteger tua alma, ganhe alma.
Então, enquanto vocês estiverem focados em duas coisas. Primeiro, esse relacionamento às 7 chaves que você falou com Deus. Isso é o fundamental. Com certeza. E segundo, essa preocupação com as almas, com quem você não conhece. No caso do presídio, aquela preocupação com quem ninguém tem. Porque o presídio é um lugar onde há pessoas que ninguém quer. E você sabe muito bem disso, não sei se você já foi preso, mas você sabe muito bem disso porque você foi um usuário de drogas, você sabe quando o sujeito está nessas condições. Ninguém acredita, ninguém quer perto. Né? Ninguém quer perto. Pois é. Então, o segredo está aí, obreiro. Entre num grupo. Você que está assistindo o programa agora, entre num grupo. Talvez você não tenha a responsabilidade que ele tem de comandar uma empresa grande, de ter que viajar para lá, viajar para cá. Mas olha só, ele abriu mão das viagens, obviamente tendo condições para isso, deu para outros fazerem, exatamente para disponibilizar de mais tempo pelas almas. Não tem outro resultado a não ser Deus honrá-lo. E vai honrar sempre. Se ele continuar nessa fé, vai honrar até ele morrer. Então, hoje está tudo tranquilo. Tá. Com certeza. O que você tem a falar para esses obreiros, para essas obreiras que estão aí assistindo a gente? O segredo para você... Porque a gente tem muitos obreiros que não têm prosperidade ainda, estão lutando, outros são novos, estão... Você, quando começou na igreja, você estava já bem financeiramente, não? Não estava. Imagina, eu tinha uma empresa pequena, né? Bem pequena, eu faturava 15 vezes menos do que eu estou faturando hoje. E foi o que o senhor falou, né? Quanto mais eu fazia para Deus, mais Deus me abençoava. E eu sempre me joguei, sempre de cabeça. Sempre foi assim. Oh, tá aí. E assim a gente vai ficando por aqui. Cada programa uma história diferente. E desta feita uma história muito forte do Vinícius e da sua esposa, a Tatiane, né? E para que fique sabido, obreiros e obreiras, e você que é membro da Igreja Universal ou que nunca foi na Igreja Universal, o segredo do sucesso é o Espírito Santo. O motivo do fracasso é a ausência do Espírito Santo. Vou repetir. O segredo do sucesso em todos os sentidos, do bom casamento, da prosperidade, da vida de paz dentro de si, chama-se Espírito Santo. O fracasso, a derrota, essas perturbações que ele viveu no passado, o desejo de ter relação com seu próprio filho de 1 ano e meio. O que é isso? A ausência do Espírito Santo. Se você quer ser feliz, você tem que ter o Espírito Santo. Caso contrário, eu não garanto um bom futuro para você. Deus abençoe vocês, um forte abraço, muito obrigado, Vinícius, obrigado, Tatiane. E a gente fica por aqui com mais um dia a dia dos obreiros. Deus abençoe.